Outro sensor é o sensor de temperatura da água do motor. O sensor de temperatura da água do motor fica instalado na saída de água do cabeçote do motor. Aqui nós temos um encapsulamento metálico e internamente nós temos um NTC. O NTC é um termistor que tem como característica, quando frio, resistência elétrica alta, quando quente, resistência elétrica baixa. É um componente bastante sensível à variação de temperatura. Na variação de temperatura ocorre a variação elétrica, mudando a corrente elétrica que leva esse sinal até o processador. Então, através dessa mudança, dessa variação na corrente elétrica, é que o processador reconhece que a temperatura do motor está se alterando. Por exemplo, na fase fria, na partida com o motor frio, a resistência elétrica é alta. O sensor de temperatura do motor recebe um sinal de 5 volts do processador, passando pelo termistor, que oferece uma resistência alta, baixando a tensão, e a corrente que sai pelo outro pino e vai até o processador. Então, como o motor está frio, a resistência está alta, o sinal está baixo. É com esse sinal baixo que o programa reconhece que o motor está frio e faz as devidas correções no tempo de injeção e no avanço de ignição, ou seja, enriquecendo um pouco mais a mistura ar e combustível e avançando um pouco mais o ponto de ignição para facilitar o início de funcionamento do motor, facilitar o aquecimento mais rápido do motor. Em caso de falha do sensor de temperatura da água do motor, o programa adota um valor de referência gravado no programa. Imediatamente após a falha, é emitido um código de falha para a memória CAN, onde pode ser visualizado pelo mecânico através do scanner. O sinal do sensor de temperatura da água do motor também é utilizado no sistema de partida a frio dos motores a álcool ou flex. Quando a temperatura estiver abaixo de 20 graus, através dessa resistência elétrica que gera um sinal baixo, o módulo reconhece temperatura baixa, ativa o relé que vai acionar a bomba no reservatório de gasolina, injetando gasolina no coletor de admissão, facilitando a partida dos motores a álcool ou flex. Vamos agora efetuar o teste no sensor de temperatura do motor, que fica instalado na flange de saída de água do cabeçote do motor. Mede a temperatura da água em função do aquecimento ou resfriamento do motor. Esse sensor é alimentado com uma tensão de 5 volts. Então, primeiramente, nós vamos medir no cabo a tensão de alimentação. Conectamos o multímetro utilizando a grandeza em volts. Conforme o valor apresentado, está de acordo com a especificação do fabricante, 4,95, 5 mais ou menos 10%. Se a tensão de alimentação está de acordo com a especificação, os dois cabos que alimentam e retornam o sinal para o módulo não apresentam problemas nenhum. Vamos agora testar a resistência elétrica do sensor. Agora vamos medir a resistência do sensor de temperatura do motor. Utilizando o multímetro na escala de ohms, nós temos uma leitura de 410 ohms. Lembrando que nós temos que medir também a temperatura do componente e comparar o valor
conforme a literatura técnica. A temperatura do motor está em 67,5 graus. Conforme a apresentação da literatura técnica coincide com o valor medido no multímetro, que indica que o sensor está em boas condições.